E a pergunta que faz o ser humano chegar à sua plenitude humana, em vez de nascer e formular-se por cada outro que queira ser humano, é logo assassinada pela ideologia dos animais. Ficam incomodados. Animais racionais ficam incomodados com a pergunta. Os agentes dos poderes ficam incomodados com as perguntas, com esta pergunta. E, portanto, põem logo os seus intelectuais a trabalharem para encontrar respostas para esta pergunta. Os que estão no início da animalidade racional são os sacerdotes. Logo no início da animalidade racional, os primeiros a manifestar-se, um pouco mais hábeis, são precisamente os sacerdotes, que logo se reclamam de serem intermediários entre os outros e um Deus que eles, sacerdotes, projetaram. E que depois se dispõem a servir para com isso ficarem por cima dos demais. É o típico do animal racional. Os seus desejos e as suas ambições. Ficar por cima dos outros. Ter poder e mais poder que os outros. O sonho, o desejo e a ambição do animal racional nunca é a maiútica. É sempre o poder, a dominação, o acumular e o concentrar riqueza. E por isso, para tirar esse manto ideológico e teológico idolátrico da nossa mente, eu tenho de renunciar a continuar animal racional. Tenho de nunca mais satisfazer os desejos e as ambições do animal e passar com a minha racionalidade para a verdade. Portanto, pôr a minha racionalidade na dimensão do humano, passar a racionalidade da dimensão animal, da condição animal, para a dimensão e a condição de humano. E de humano, então a minha racionalidade, que é um despojamento total, faz de mim logo um ser praticamente único na família, entre os amigos, entre os vizinhos que não tenham feito ainda essa Páscoa, essa operação, não estejam dispostos a fazê-la. Faz de mim um estranho para eles, uma espécie de louco, mas é o ser humano. O ser humano, à medida que se torna pleno e integral na história, como Jesus, aos olhos dos outros, que são só animais racionais, porventura muito racionais, muito inteligentes, muito hábeis, muito cínicos, muito ilustrados, muito sabedores, muito doutores, é sempre olhado como um louco. Reconhecem-lhe a sua sabedoria, reconhecem-lhe a sua capacidade, mas como é que aquela capacidade dá para fazer implodir tudo o que está aí construído pelos animais racionais, em vez de dar para fazer cada vez
crescer mais, justificar mais o que já está aí, argumentar mais para justificar, portanto, para dar ainda mais consistência ao véu, ao manto que cobre a realidade. Não entendem. Nunca poderão entender. Só quando também se tornarem pobres por opção. Primeiríssima condição que Jesus põe, coloca a quem o quer seguir, quer dizer, a quem quer deixar de ser animal racional para começar a ser, de dentro para fora, ser humano. Primeira condição, primeiríssima, da qual decorrem todas as outras. E feita esta, conseguida esta, as outras vêm por acréscimo. É ser pobre, fazer-se pobre por opção. Isto é, despojar-se de tudo que era do animal racional. Eu não queria saber mais nada disso. Considerar tudo isso esterco. Por isso, é que até as coisas mais aparentemente ditas pela ideologia, como classificadas pelos ideólogos, pelos da ideologia, pelos sabedores autores, pelos peritos em todas essas coisas, mesmo as grandes obras de arte, chamadas assim de arte, são esterco. Porquê? Porque cresceram elas e não cresceu o ser humano. Elas cresceram à custa de diminuir o ser humano. Por isso é que a obra de arte mais bela, e a única obra de arte bela, é o ser humano, pleno integral. A obra de arte que a história conhece, a única obra de arte que na história se conhece, é Jesus, o ser humano. Ele é a beleza das belezas. É o poema. É a própria poesia. Ele é a palavra humana. Portanto, maiútica. Nos antípodas da ideologia, do saber, do poder, do ter acumulado e concentrado. Tudo o resto. A obra dos animais racionais, a racionalidade animal, cresceu à custa dos seres humanos. Não só da exploração do trabalho dos que constroem os grandes monumentos, não só porque enquanto se constroem os grandes monumentos, muitos dos operários morrem na fase da construção, porque são trabalhos altamente arriscados, e então antigamente sem a tecnologia ainda mais, esmagados tantas vezes. As pirâmides do Egito, que ainda hoje se vão visitar em turismo, quantos ficaram esmagados debaixo delas para elas serem construídas? Quantos? E tudo construído pelo trabalho escravo. É alguma obra de arte essa? Não é a aberração das aberrações o que o animal racional produziu do mais perverso, porque depois ainda lhe chama ideologicamente, ainda lhe chama arte, um monumento, ainda transforma aquilo em locais de turismo, de visita turística. E as pessoas e os animais racionais vão lá visitar e espantam-se com tudo aquilo, mas não têm afeto. Lá não se respira afeto, não se respira vida, só se respira domínio, dominação, esmagamento, opressão. Eu entro naquela catedral do Porto, já tão antiga e tão soturna por dentro, e a sensação que tenho logo à entrada é de esmagamento. Aquele monstro esmaga-me se eu entro e permaneço lá. Não há liberdade ali. Já vamos.